Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o pastor Vasconcelos, este é o meu, o seu, o nosso canal Embaixador de Cristo. Hoje nós estaremos tratando de um assunto muito importante, uma ferramenta bíblica que é deixada à nossa disposição, que tem um poder muito grande, porém não é utilizado em nosso meio. Fica aqui a pergunta: quando alguém com problema te procura, você dá conselho ou dá opinião? Você conhece os critérios para um bom aconselhamento? Você sabe a diferença entre conselho e opinião? Pois é, fique conosco até o final deste vídeo e tenha as respostas para todos esses questionamentos. O conselho são ministrados por pessoas especializadas em determinado assunto. Já a opinião é algo que qualquer pessoa leiga pode dar. Não requer conhecimento específico sobre um determinado assunto. É a opinião pessoal, leiga, sobre aquilo que chega ao conhecimento de uma pessoa. Desde o Antigo Testamento, irmãos, a Bíblia nos mostra a grande importância do conselho para os reis, pois em casos complexos esses buscavam os seus conselheiros para ouvi-los e assim melhor governar para o seu povo. Provérbios 11:14. Quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Somente uma pessoa insensata é que despreza, na verdade, um bom conselho. Contudo, aquele que o busca é tido por sábio, conforme Provérbios capítulo 12, versículo 15. Um dos conselhos mais sábios, irmãos, que nós podemos observar dentro da Bíblia está lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 35 a 39, onde Gamaliel, chamando a atenção dos homens no Sinédrio, com uma exposição de motivos fundamentados, dissuadiu os integrantes da corte de mandar matar os apóstolos de Cristo que lá estavam presos. Ali nós podemos observar, irmãos, que Gamaliel deixou bem claro que ele tinha conhecimento dos fatos que ocorriam em sua época. Quantos foram presos e mortos e não deu nada. Mas para com estes, ele mostrou também não só ter conhecimento, mas temor de Deus. Tá certo? Então, irmão, o aconselhamento cristão, ele tem por finalidade promover o estímulo e a orientação às pessoas que estão enfrentando perdas, decisões difíceis ou desapontamentos na vida. O aconselhamento cristão, ele pode estimular o desenvolvimento sadio da personalidade. Ajuda as pessoas a enfrentarem melhor as dificuldades da vida, os conflitos interiores e os bloqueios emocionais. Irmãos, são inúmeros os problemas que as pessoas enfrentam, que as levam a ter medo de tratar dos seus assuntos com terceiros. Além do mais, dificilmente nós encontramos em nosso meio pessoas habilitadas a saber ouvir, aconselhar e guardar, principalmente guardar em segredo aquilo que ouviu do aconselhando. E este é o maior problema enfrentado nos nossos dias, porque as pessoas, muitas das vezes, quando dispõem-se a conversar, os seus segredos, aquele assunto que ele traz para o conselheiro, logo é vazado para outras pessoas. E isso faz com que as pessoas fiquem inibidas, inibidas de conversarem seus problemas e buscarem um conselho. Como disse logo no início do vídeo, esta é uma ferramenta extremamente poderosa, que é o aconselhamento, para todos aqueles que o buscam, mas infelizmente cada dia que passa a coisa está ficando, na verdade, mais difícil. Quase que não se vê nos ministérios atual a prática do aconselhamento cristão. O intuito de tentar ajudar é bom, porém a falta de habilidade na lida do aconselhamento cristão faz com que aqueles que deveriam aconselhar terminem por dar sua própria opinião sem profundidade.
E não convém, irmãos, que façamos assim, pois o verdadeiro aconselhamento faz com que ministremos uma palavra consolidada, irmãos. Uma palavra, né, que traz a solução correta de maneira imparcial e que promova a edificação e restauração da pessoa que está enfrentando a crise. Existem dois tipos, duas formas de você fazer o aconselhamento cristão. A primeira é de maneira organizada, criteriosa e observando-se suas causas e seus efeitos. A segunda é de maneira aleatória, sem se preocupar com os critérios básicos e essenciais, despreocupados com os resultados de causa e efeito. Tá? Então, ou seja, é fazer a coisa de qualquer maneira, é fazer a coisa, né, de qualquer forma. Essa é a segunda forma de se fazer aconselhamento e é a mais, lamentavelmente, infelizmente, é a mais utilizada. Vejamos alguns critérios, né, que devemos utilizar para a realização de um bom aconselhamento, irmãos. Primeiro, que medite na palavra de dia e à noite, ou seja, medite em todo o tempo, a todo instante, de maneira tal que você possa manejar bem a palavra da verdade o suficiente para usá-la durante o aconselhamento, tá bom? Antes de aconselhar, irmão, saiba ouvir prudentemente o aconselhando sem interrompê-lo, não é? Com frequência. Depois, ministre o aconselhamento sempre com lastro, com respaldo na palavra da verdade, que é as Escrituras Sagradas. São as Escrituras Sagradas que são, na verdade, o nosso lastro, o nosso escopo, a nossa base de sustentação para o aconselhamento, porque será assim o verdadeiro aconselhamento bíblico e não a sua opinião tão somente, mas o que a Bíblia fala a respeito de cada assunto que lhe é trazido, porque dentro das Escrituras Sagradas nós temos resposta para todos os assuntos. Caso o fato que ele esteja sendo trazido foi exigido sigilo por parte do aconselhando, certifique-se de que outra pessoa já tem conhecimento, né, do assunto, ou seja, ela já contou para alguma outra pessoa, outras pessoas têm conhecimento desse fato, para evitar que quando o assunto venha a surgir no conhecimento do público, não venha a ser exatamente por sua responsabilidade, mas sim pelo fato dela ter conversado com outras pessoas que não deveriam, aquele assunto que é reservado, é sigiloso, tá bom? Irmãos, nós vamos conhecer agora os perigos do aconselhamento. Sim, o aconselhamento traz perigo no seu bojo. E os perigos são, vou dizer aqui, relatar alguns, por exemplo, evite estar a sós em horário e lugar impróprio com o aconselhando de sexo oposto. Muitas pessoas já pagaram alto preço, irmãos, por não observarem esse critério. Fuja da aparência do mal, tá bom? Tenha sempre controle do tempo durante o aconselhamento. Não permita que o tempo se estenda por mais que o necessário, tá bom? Então, você já viu o tempo marcado, estabelecido no aconselhamento, e aí já findou o tempo, encerre, não se estenda. Outro, o aconselhando poderá ser tomado de impulso e de sentimentalismo e buscá-lo frequentemente para aconselhar-se. Esteja atento e mantenha o controle, tá? Quando eu estou falando aqui o aconselhando, pode ser homem, pode ser mulher, tá bom? Então, de repente, é a mulher que é conselheira, o aconselhando é homem, ou o conselheiro é um homem e é a mulher, a aconselhada, né? A aconselhada, ela também ter esse sentimento para com o conselheiro. Então, mantenha um controle, esteja atento para o aumento de dependência, né, do aconselhando para com o conselheiro. O que seria essa dependência? Demonstrações de apreços, né, elogios. O aconselhando vive enaltecendo o conselheiro,
né? E seus elogios tornam-se cada vez mais frequentes. Então ela mostra essa dependência através dessas condutas, dessas posturas, elogiando, né? Aconselhando, enaltecendo, engrandecendo a todo tempo, em toda hora, né? Durante o aconselhamento. O contato físico, irmãos, esse é algo que deve ser evitado não somente dentro do aconselhamento, mas com as pessoas outras de sexo oposto, que é o contato físico. Então, contatos leves, toques leves, pessoas que têm o hábito de conversar pegando e coisa e tal, é bom se evitar. E no aconselhamento não é diferente. Então começa com toques leves e esses toques eles vão se intensificando e levando a um envolvimento cada vez maior. Jamais, irmãos, jamais propague, tá? Isso aqui é algo gravíssimo. Jamais propague ou divulgue de uma forma ou de outra os assuntos que lhe foram trazidos pela pessoa aconselhada. É desonroso para o conselheiro, agravaria também o estado não somente emocional, como o problema propriamente dito da pessoa aconselhada. Então, evite divulgar, propagar, falar, vazar os assuntos que lhe são trazidos, porque lhe foram trazidos por confiança. Infelizmente, isso acontece muito. Tá? O conselheiro também, irmãos, ele pode apresentar sinais semelhantes, tá? Igual ao do aconselhando. Está pensando em todo o tempo no aconselhando, entre uma sessão e outra, né? E admirar a sua personalidade. Ou seja, você aconselha a pessoa, tem o sexo oposto, você está aconselhando essa pessoa, mas essa pessoa não lhe sai toda hora do pensamento. E você já fica esperando, marcando a próxima oportunidade de já estar no encontro para o próximo aconselhamento, a próxima sessão de aconselhamento, procurando oportunidades para se encontrar com a pessoa aconselhada em reuniões sociais ou aumentar a duração das sessões, alongando assim o tempo para poder ficar mais tempo com a pessoa aconselhada. Isso nós precisamos também observar, sentir vontade de discutir seus problemas pessoais com a pessoa aconselhada, porque considera que essa pessoa é uma pessoa sensível e carinhosa, tá bom? Então, esse detalhe, ele se agrava muito mais, irmãos, muito mais ele se agrava quando o relacionamento conjugal da pessoa conselheira está em crise. Então, o que é que nós devemos fazer para resolver a crise ética? Primeiro, essas decisões, irmão, que envolvem a ética, o conselheiro cristão ele deve procurar honrar a Deus, agir em conformidade com os princípios bíblicos e respeitar o bem-estar do aconselhando e de pessoas diretamente ou indiretamente envolvidas no assunto que está sendo abordado, tratado com essa pessoa, tá bom? Quando for necessário, né, tomar uma decisão delicada, né, o conselheiro deve discutir o assunto confidencialmente com um ou dois conselheiros ou principalmente com o pastor para que este possa ajudá-lo na tomada da decisão correta. E para finalizar, irmãos, muitas das vezes essas consultas podem ser feitas sem que a identidade da pessoa aconselhanda, né, da pessoa que está sendo aconselhada, precise ser revelado e, se necessário for, repassar, né, a continuidade do aconselhamento para outro conselheiro, evitando assim um futuro de desdobramento de mal maior. Tá certo, irmãos? Então, esta é uma ferramenta deixada na Bíblia para nós, uma ferramenta extremamente poderosa, que era utilizada inclusive nos governos passados pelos reis, né? Eles consultavam seus conselheiros quando eles queriam tomar atitudes, na verdade, que eram muito relevantes. Então, para evitar o erro, eles tomavam conselho. E nós não temos visto muito este ministério dentro da igreja, esse ofício dentro da igreja, que é o ofício do aconselhamento cristão, tá bom? Por esses motivos já tratados aqui. Se você, irmão, gostou deste vídeo, ficou até aqui e gostou desse vídeo, ó, deixe seu like, tá bom? Deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Dá essa moralzinha pra gente aí, se inscreve no canal, deixe seu comentário. Você já tratou de algum assunto, tá?
para tomar conselhos e de repente aquilo que você falou vazou depois, você tem medo de conversar os seus problemas com alguém dentro da sua própria igreja, você se sente seguro para isso, para fazer isso? Deixe seu comentário aí, com certeza eu vou responder um por um. Um comentário a um, de um a um eu vou estar respondendo a todos. Portanto, eu te peço, compartilhe esse vídeo, que ele é importante para que outras pessoas possam aprender a saber como, na verdade, aconselhar, né, para que não fique confundindo aconselhamento com opinião. Tá bom? Forte abraço, continue com Deus e estamos juntos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a sua, a minha e a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Forte abraço.